Quase 135 anos depois de sancionada a abolição da escravatura no país, milhares de brasileiros já foram resgatados de uma condição desumana análoga à escravidão, também conhecida como trabalho escravo contemporâneo. Homens, mulheres e crianças que tiveram a liberdade e a dignidade capturadas por criminosos. A gente volta a esse assunto sempre que surge um fato novo e a sensação de absurdo não muda. No caso recente, que envolveu as vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi, no sul do país, 207 trabalhadores foram resgatados. Segundo o termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho, cada um desses funcionários deverá receber, em média, R$ 9.600 de indenização por danos morais. E aí vem a pergunta: em pleno século XXI, qual deveria ser o valor para compensar uma situação tão humilhante? Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Eu começo esta edição recorrendo ao Código Penal brasileiro para que não haja dúvida. Submeter qualquer pessoa a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, sujeitá-la a condições degradantes de trabalho e restringir a locomoção do trabalhador por alguma dívida contraída com o empregador é crime, não tem conversa. São 2 a 8 anos de prisão e multa, além da pena correspondente à violência. O artigo 149 ainda estabelece outras situações que são características do trabalho análogo à escravidão, como a vigilância ostensiva no local de trabalho ou quando o empregador se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador para obrigá-lo a ficar no local. As penas são aumentadas se o crime for contra criança ou adolescente ou cometido por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Para a Organização Internacional do Trabalho, a escravidão moderna tem 2 componentes principais: trabalho forçado e casamento forçado. As vítimas não podem recusar ou deixar essas situações de exploração porque são expostas a ameaças, violência, abuso de poder, engano ou coerção. As estimativas da OIT, divulgadas em setembro do ano passado, apontam que 50 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão em todo o mundo. O setor privado foi responsável por mais de 80% dos casos de trabalho forçado. Rogério Lopes, auditor fiscal do trabalho e coordenador do Grupo de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo em Minas Gerais, ao ser procurado por nossa equipe, descreveu os casos em que se pode dizer que há esse tipo de situação. São 4 hipóteses de trabalho análogo ao escravo contemporâneo que a gente caracteriza. Tem o trabalho forçado, a jornada exaustiva, condições degradantes e servidão por dívida, né? Na grande maioria das vezes, as condições degradantes é que mais se tem caracterização hoje feita, né? Porque essas condições degradantes são as condições ofertadas pelo empregador para que o trabalhador possa realizar seu trabalho. Então, às vezes, condições péssimas de alojamento, às vezes, na frente de trabalho também são condições indignas, porque não fornece EPI para ele realizar aquele trabalho adequadamente, não fornece água, não fornece lugar para refeição. Então, tudo isso é analisado e a gente faz a caracterização ou não. O EPI citado pelo auditor fiscal é o equipamento de proteção individual de uso obrigatório em determinadas atividades perigosas. No Brasil, o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas usa dados de vários órgãos federais e estaduais para traçar facetas dessa exploração. Eu vou destacar a série histórica que começa em 1995, ano em que o governo brasileiro criou o Sistema Público de Combate a esse crime. Então, de 1995 até o fim do ano passado, foram resgatados no país 57.772 trabalhadores em situação análoga à escravidão. 2007 foi o número
foi o ano com o maior número de resgates, 6.025 no total. E aí nós percebemos que há uma queda, em 2017 foram 640, isso aqui não dá para dizer-se porque o número de denúncias pode ter caído nesse período e depois começa a haver uma variação até chegar a 2022 com quase 2.500 resgatados. Em acordos firmados com o Ministério Público do Trabalho e Ações Civis, 127 milhões de reais foram pagos pelos empregadores no mesmo período. Essas indenizações são da esfera civil. Já no campo criminal, a história é outra. Um estudo feito pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG concluiu que existe uma diferença abissal entre o número de réus denunciados pelo artigo 149 do Código Penal e os que efetivamente cumprem as penas previstas na lei. Nós conversamos com o juiz federal Carlos Henrique Haddad, que também é professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador da clínica. Veja a explicação que ele deu sobre essa lacuna entre o crime e a consequência. A impunidade é muito grande, né? Nessa pesquisa que foi feita pela clínica, abrangeu o país inteiro. Foram processos criminais de 2008 a 2019. Mais de 1.400 processos foram analisados. A conclusão que nós chegamos foi: a cada 100 pessoas, 100 empregadores, fazendeiros, empresários, né, que são denunciados por trabalho escravo, 4 são condenados definitivamente. Então, assim, e por que assim, essa peneira tão, né, difícil? Chega só 4 no final. Aí os motivos são muito variados, sabe? A prescrição é um deles, mas ela responde muito pouco por isso. O processo nem não prescreve tanto, né? Ou seja, a prescrição é quando demora demais para julgar, então aí perde o prazo para julgar. Isso aí ocorre em poucas vezes. É muito comum, às vezes, a falta de provas. Às vezes, aí é pela demora do processo. Às vezes, né, você não encontra mais o trabalhador para ser ouvido como uma vítima, não encontra mais testemunha, então essa prova é prejudicada, né? Então, assim, um resgate de trabalhadores que ocorreu em 2010, às vezes a audiência dele está acontecendo agora em 2015, 2020, né? Ou seja, 5, 10 anos depois, não se encontra mais ninguém. Então, assim, a falta de provas é um fator muito importante nisso, né? E nós temos também, assim, eu acho que o entendimento dos juízes no Brasil em geral. Parece que os juízes, né, federais que julgam essa questão, eles assim somente condenam quando tem uma situação assim muito fora do esquadro de trabalho escravo, sabe? Igual assim, quando tem um abuso muito significativo, tal. O trabalho escravo, por exemplo, hoje ele é caracterizado por condições degradantes de trabalho. Mas às vezes ter condições degradantes não é suficiente para que se tenha uma condenação, na perspectiva de muitos juízes, segundo esse estudo que nós analisamos. Então, assim, também falta isso, né? Tentar entender exatamente a dimensão do trabalho escravo no aspecto criminal. Há 19 anos, as famílias do Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage, Nelson José da Silva e Ailton Pereira de Oliveira esperam justiça para as vítimas da chacina de Unai. Esse é um exemplo da impunidade a que se referiu o juiz federal Carlos Haddad, que acabamos de ouvir. Os auditores fiscais do trabalho e o motorista foram executados numa emboscada no noroeste do estado. Eles trabalhavam para apurar denúncias de escravidão contemporânea nas lavouras de café da região. 9 pessoas foram denunciadas. Uma delas morreu antes de enfrentar o júri. De 2004 a 2013, 3 réus foram condenados. 2 anos e muitos recursos depois, Norberto e Antério Mânica, mandantes dos crimes, e outros 2 acusados de contratar os pistoleiros, foram a júri e receberam quase 100 anos de prisão. Eles recorreram em liberdade. No ano passado, conseguiram redução das penas, mas seguem suas vidas normalmente, livres. Uma auditora fiscal do trabalho descreveu o sentimento de parentes, amigos e colegas dos assassinados. O depoimento foi dado à TV do Ministério Público Federal logo depois do resultado do julgamento no ano passado. Imagine a nossa revolta. Nós não consideramos admissível que a justiça não prevaleça. É muito duro, revoltante para os familiares,
para os filhos dos meus colegas que crescerem sem seus pais e para minha categoria, que continua lutando bravamente para cumprir o seu papel, apesar das dificuldades. O Legislativo Mineiro buscou respostas para a chacina desde a ocorrência do crime. Foram várias audiências públicas, cobranças pela realização dos julgamentos, entre outras ações. No dia seguinte ao crime, parlamentares estaduais estiveram no velório das vítimas na capital e agendaram as primeiras reuniões das comissões de Segurança Pública e de Trabalho sobre o tema. A Assembleia acompanhou também as prisões dos executores em julho daquele ano. Um ato homenageou as vítimas quando o crime completou 1 ano. A Comissão de Direitos Humanos chegou a ouvir em 2008 Antério Mânica, que na época era prefeito de Unai. Ele negou o envolvimento no crime aos parlamentares. Essa mesma comissão propôs em 2010 que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho atuassem juntos para coibir o trabalho escravo. Ao longo dos anos, esse colegiado realizou pelo menos outras 5 audiências para cobrar o julgamento de todos os envolvidos, além das idas de parlamentares à Justiça Federal. A última audiência pública foi no ano passado, quando finalmente os mandantes foram condenados. Um outro caso rendeu ao Brasil uma condenação por omissão e negligência em relação ao trabalho análogo à escravidão na Fazenda Brasil Verde, no estado do Pará. O país foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi um roteiro clássico. Na década de 1980, intermediários foram até Barras, município pobre no interior do Piauí. Ofereceram oportunidade de emprego a homens com idades entre 15 e 40 anos. Não havia necessidade de qualificação. Esse é o perfil da maior parte das vítimas resgatadas em todo o país nos últimos 27 anos. A maioria, homens. Metade morava no Nordeste. Muitos não chegaram a completar o 5º ano do ensino fundamental. 7% eram analfabetos. Mais de 80% eram negros e exerciam atividade rural. No caso da Fazenda Brasil Verde, os que aceitaram o emprego enfrentaram uma viagem de 860 quilômetros. Saíram de casa para dormir no chão de galpões, sem luz e sem água. Nem é preciso falar que a alimentação era de péssima qualidade, além de pouca. O material de trabalho era descontado do salário, que quase nunca cobria a dívida que eles acumulavam com o empregador. Entre 1988 e 2016, os fiscais foram 12 vezes à Fazenda e encontraram violações trabalhistas, como, por exemplo, não pagamento de salário. Mas em nenhuma foi considerado que havia escravidão contemporânea. Por 3 vezes houve resgate de trabalhadores, num total de 128. O dono da fazenda, um dos maiores criadores de gado do norte do país, pagou indenizações irrisórias e nunca foi preso. A ONG Repórter Brasil, fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores, é uma das mais importantes fontes de informação sobre trabalho escravo no país. Na série de reportagens que fez sobre a Fazenda Brasil Verde, os trabalhadores escravizados contaram que eram acordados às 4 da manhã pelas luzes dos faróis dos carros dos fiscais. Enfrentavam uma caminhada de 20 quilômetros mata adentro, sob vigilância de um fiscal à frente e outro atrás, montados em mulas ou cavalos. À noite, o mesmo trajeto era feito com o peso do cansaço, do suor e da fome. Vamos ver alguns trechos dos depoimentos desses trabalhadores que tiveram roubada a opção de escolha. Todo mundo pensou que não voltava de lá. E aí, como a gente voltou, no caso quando eu cheguei, para mim foi uma alegria que eu estava na minha terra, estava na minha casa. Foi isso. Olha, eu passei dias com medo que uma vez eu até estava tão nervoso que uma vez eu saí daqui chovendo para o interior, lá onde morava minha mãe, no Barredor, na Araucínia. Com medo, para mim eu estava vendo gente me arrodeando aqui a casa para me matar. Aí eu fiquei com medo mesmo. Aí eu fiquei com aquele pesadelo todo, com medo de ser morto. O negócio é muito humilhante mesmo. E desse tempo pra cá, tu pensa que eu não viajo mais não,
Não viajo de jeito nenhum, eu fiquei com medo. Eu penso que toda viagem é a mesma coisa, eu não viajo não. Tenho medo de transformar o escravo de novo, moço. Nós passei muita fome juntos. Eu mandei ela ir embora, eu mandar. Minha filha se embora, fica passando fome, mas eu disse não. A história da escravidão no Brasil começa com a chegada dos portugueses. Primeiro os nativos, depois os africanos. Durante 300 anos do chamado tráfico negreiro, 4.800.000 africanos escravizados desembarcaram em solo brasileiro. A mão de obra atendia principalmente às demandas da produção de cana-de-açúcar. Depois foram para outras atividades, uma delas a doméstica. No Brasil do século XXI, o trabalho doméstico é uma das faces da escravidão contemporânea. Madalena Gordiano trabalhou por quase 40 anos com uma família. Começou aos 8 anos, mudou de cidade, nunca estudou. Chegou a ser forçada a se casar com um parente idoso dos patrões. Eles ficavam com a pensão após a morte do marido. Madalena jamais recebeu salário, não tinha direito a folga nem férias. Passou a vida num pequeno quarto sem janelas ou banheiro. Trabalhou incansavelmente de madrugada até a noite. Chegou a passar fome. Ela foi resgatada em novembro de 2020, depois da denúncia de um vizinho. Madalena participou de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia. Ela relembrou como foi o início da vida junto à família que a escravizou. A mãe dele foi minha madrinha de batismo. Eu fui lá pedir pão para ela. Aí ela falou assim, vem morar comigo. Aí eu virei e falei assim, aí eu falei para ela assim, aí eu vou, uai. Aí ela falou assim, eu falei, você morar comigo, eu fiquei pedindo pão. Aí eu fui. Aí colocou eu para trabalhar. Um dia que eu fui, eu coloquei para trabalhar. Não deixou estudar, eu comecei a estudar só na terceira série e parei. Não estudei mais, para trabalhar. E não tinha uma cama, não tinha um quarto, dormi no chão com a menina, a Vanessa. E ela me maltratava muito mal, não me tratava bem, nem o esposo dela, não combinava comigo. Eles me maltratavam muito mal. E até hoje eu sinto isso, sabe? Como fosse um escravo mesmo, que eles fizeram comigo. Dor na coluna, dor nas costas, muita assim, falta de saúde. Não tinha saúde na casa da minha madrinha, não tinha. Não deixava assinar, não deixava sair, não deixava fazer nada. Só trabalhar. Nos últimos 2 anos, 61 pessoas que viviam em situação de trabalho doméstico escravo foram resgatadas no Brasil. O programa Panorama, aqui da TV Assembleia, conversou sobre o assunto com a professora da UFMG, Lívia Miralha. Vamos ver o que a pesquisadora falou sobre esse assunto. Está falando de pessoas que foram submetidas por décadas e décadas, por longos anos, àquela situação. Então, a gente teve, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma senhora que ficou mais de 6 décadas na mesma família. É uma herança do nosso passado escravocrata, ela é quase da família, que eu peguei para criar uma menina do interior e essa menina só prestava serviços domésticos para mim. O que é uma mentalidade que a gente sabe que é muito arraigada ainda na nossa sociedade, que ainda é machista, racista, e tem essas heranças, do período da escravidão que durou muitos séculos no nosso país, e isso acaba fazendo com que a gente tenha muitas pessoas ainda nessa situação. A presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, reeleita para um novo mandato de 2 anos, deputada Andréia de Jesus, alertou no início de março, na tribuna do plenário, para o problema do trabalho escravo. Ela cobra a implantação de políticas de combate ao crime e disse que o tema será debatido numa frente parlamentar. A gente precisa discutir de forma transversal. Não é só falta de emprego ou de carteira assinada. Existe uma cultura de exploração do trabalho que precisa de enfrentamento com políticas sociais, garantir que haja fiscalização das fazendas, do café gostoso que a gente toma em casa e que é exportado, muitas vezes está ali banhado de sangue, de mão de pessoas que não têm direito
à alimentação, não tem direito a salário, não tem direito a voltar para casa e estar junto das suas famílias. E mais do que isso, o trabalho escravo só é possível porque ainda as terras quilombolas, onde o nosso povo poderia estar plantando, colhendo e vendendo, ainda continua sendo explorado e dominado, ou por mineradora, grileiros e esses fazendeiros que não cansam de empurrar a cerca e tomar as terras devolutas, lembrando, terras do Estado, que deveriam estar com os povos originários, os povos quilombolas, e até hoje eles lutam para demarcar suas terras. Quando o assunto é a legislação contra o trabalho escravo, os parlamentares mineiros não conseguem avançar muito, porque a maioria das normas nessa área são de responsabilidade do Congresso Nacional. Mas, nos últimos anos, 2 leis estaduais foram muito importantes para combater essa prática criminosa aqui em Minas Gerais. Em 2021, para fechar o cerco contra empresas que tiveram o trabalho escravo na cadeia de produção, uma lei passou a proibir que o Estado contrate o serviço de estabelecimentos que tenham donos ou sócios condenados por esse crime. Exatamente para evitar esse tipo de atuação, as empresas são incluídas no cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública. Outra lei de 2013 já determinava a suspensão ou cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes para o estabelecimento que tivesse sócio ou dirigente condenado por sentença transitada em julgado por esse mesmo crime. Uma empresa que tem a inscrição estadual suspensa fica impedida de emitir notas fiscais nas vendas de produtos e também não pode comprar mercadorias necessárias para a sua operação. Na nossa conversa com o juiz federal Carlos Henrique Haddad, perguntamos a ele até onde a Assembleia de Minas pode avançar para aprovar outras leis que possam coibir o trabalho escravo. E ele confirmou que a atuação aqui no Estado acaba sendo um pouco limitada, porque, por exemplo, endurecer penas e a prisão dos infratores só podem vir de uma decisão do Congresso Nacional. Mesmo com a Constituição Federal prevendo a possibilidade de perda das terras onde foi flagrado o trabalho escravo, uma lei para concretizar essa punição ainda não foi aprovada pelos parlamentares federais. Nesse cenário, o juiz federal elogia as iniciativas da Assembleia de Minas. Talvez seja um papel importante do Legislativo Estadual essa questão meio de fiscalização, né, de informação da sociedade, de levar o conhecimento, de discutir esse tema, né, com a sociedade. Acho que esse é um papel muito importante, fiscalizar e informar a sociedade sobre o que está acontecendo nesse tema, porque realmente existem limitações legislativas. E eu não quero também ser presunçoso de falar isso, né, ou precipitado. Talvez o Estado já tenha atingido quase que o que poderia ser feito nessa seara. Então, temos que caminhar para o outro lado. O auditor fiscal Rogério Lopes afirma que a terceirização, intensificada depois da reforma trabalhista de 2017, é um dos fatores que contribuem para os casos de trabalho escravo. Inclusive, foi o que ocorreu nas vinícolas no Sul. Ele aponta alguns caminhos para coibir o problema. Uma delas é exigir uma legislação mais rígida na questão da terceirização, sabe? Você não pode permitir que a terceirização seja, por alguns casos, ela seja solidariedade, responsabilidade solidária. Ela tem que ser sempre solidária. Quem toma o serviço deve ter a obrigação de acompanhar o serviço de quem executa por terceiro, para ver se está dentro das normas trabalhistas, né? Isso é um dos maiores equívocos que nós temos. O próprio Ministério do Trabalho foi desmantelado no governo anterior, né? Foi rebaixada a sua subsecretaria. Nós estamos há 10 anos sem concurso para auditor fiscal do trabalho. Hoje nós temos menos de 2.000 auditores fiscais ativos no Brasil. E isso representa... Nós somos a primeira categoria a ter o contato com o trabalho escravo. Nós somos essenciais. Eu acho que o governo tem que ter a sensibilidade para fazer um concurso público e aumentar o número de auditores para que essa política possa ser mais efetiva dentro do próprio Ministério do Trabalho. Se você conhece algum caso sobre esse tipo de exploração,
pode e deve participar do combate ao trabalho escravo contemporâneo. É muito importante denunciar. As informações são recebidas pelo Disque 100, no site do Ministério Público Federal e no sistema IP do Ministério do Trabalho. Quanto mais detalhes você tiver, melhor. E não precisa ter medo. A identificação não é exigida. Bom, essa edição termina aqui. Eu agradeço sua companhia e faço um convite. Acompanhe a gente no portal da Assembleia e interaja no Twitter da TV Assembleia. Tchau, até a próxima.